Olá a todos, dando continuidade aqui ao nosso estudo a respeito das bases da fé cristã. Hoje nós veremos sobre o que é a morte. Nós já aprendemos que quando nós morremos, a nossa alma vai direto para Deus e se torna perfeita. Porém, a perfeição completa só acontecerá na vida de Cristo, que é quando a nossa alma se junta ao nosso corpo glorificado e assim nos tornamos integralmente perfeitos. Mas ainda em si a morte causa uma inquietação por ser algo meio desconhecido. Então no estudo de hoje meditaremos sobre o que é esse elemento que causa tanto medo em uns, mas que os cristãos são encorajados a não temer. Então o primeiro tópico que veremos hoje é por que os cristãos morrem. Para os cristãos, a morte não é uma punição. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, onde ele diz: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A penalidade completa dos pecados dos cristãos foram pagas por Cristo lá na cruz. Mas em sua infinita sabedoria, Deus decidiu que não seria melhor para o crente receberem todos os benefícios da salvação aqui neste mundo. Então nós ainda pecamos, nós envelhecemos, nós adoecemos e ainda assim nós morremos. A morte ela será a última consequência do pecado a ser removida deste mundo. Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A experiência da morte serve para completar a experiência de santificação do cristão e torná-lo mais semelhante a Cristo. Assim como Cristo morreu, nós também devemos morrer, só que assim como ele ressuscitou depois, nós também devemos ressuscitar. E não é incomum Deus utilizar sofrimento e dificuldades para produzir algum bem. Nós vemos isso numa passagem super conhecida, a de Romanos 8, verso 28, onde diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a dor e sofrimento são muitas vezes um meio de Deus disciplinar os seus filhos. Nós vemos isso lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 6, 10 e 11. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita, Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Só que nem toda disciplina é um meio para nos corrigir. Às vezes ela serve para nos fortalecer. É um meio de santificação. Foi isso o que aconteceu com o próprio Jesus. Nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então a gente não pode incorrer também no erro dos amigos de Jó. Só porque uma pessoa está passando por dificuldade, não tem a ver com um pecado específico dessa pessoa, um castigo de Deus. Às vezes as adversidades só são um meio de nos tornar mais fortes, nos tornar mais confiantes a Deus, mais confiantes em Deus. Só que nós precisamos entender que a morte ela não é algo natural. Dor e sofrimento são coisas injustas e tais coisas não deveriam existir em um mundo de Deus. E é por isso que um dia toda a injustiça, incluindo a morte, será destruída. Vejamos agora o tópico quando o cristão morre. O cristão ele é encorajado a não ver a morte com temor. Nós não devemos ter medo da morte. Você pode conferir isso depois lá em Hebreus capítulo 2, versículo 15. Nós devemos ver a morte com alegria, porque nós temos a certeza que depois dela nós estaremos com Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 diz assim: Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso não significa que nós não vamos ficar tristes quando um irmão morrer. Nós vemos que
Os irmãos da igreja prantearam a morte de Estevão. O próprio Jesus chorou quando seu amigo querido Lázaro morreu. Então sim, nós vamos ficar tristes porque seremos privados da presença daquele irmão querido. Só que essa tristeza não é uma tristeza desesperançada, é uma tristeza que é ao mesmo tempo acompanhada de esperança. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. E quando morrem os não cristãos? Quando os não cristãos morrem, as suas almas vão imediatamente para o castigo eterno. E os seus corpos ficam aguardando no túmulo até que sejam reunidos as suas almas e possam pagar eternamente por seus pecados. Você pode conferir sobre isso lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46, João capítulo 5, versículo 28 e 29, Atos dos Apóstolos capítulo 24, verso 15 e Apocalipse capítulo 20, versículo 12. A Bíblia ela deixa muito claro que não haverá uma chance de arrependimento depois da morte. Isso está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois que morreu, não haverá chance de arrependimento, não tem nada que a gente possa fazer por aqueles que morreram. A única chance que a gente tem é nesta vida. E ao contrário do que acontece quando um cristão morre, a tristeza que nós sentimos pela morte de um não cristão não é acompanhada de esperança, porque nós sabemos para onde aquela pessoa foi. O apóstolo Paulo, ao se referir aos judeus que haviam negado a Cristo, ele falou o seguinte lá em Romanos 9, versículo 2. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Muitas das vezes nós não temos certeza se um amigo ou um ente querido continuou a rejeitar a Cristo até o final da sua vida. É possível que com a morte iminente, ele sabendo que a morte pode vir a qualquer momento, ele possa sim ter se arrependido e entregado a vida a Deus. Nós simplesmente não sabemos. Mas, em geral, quando um não cristão morre, nós não podemos dar aos outros a entender que achamos que aquela pessoa foi salva. Nós temos convicção de que quando um não cristão morre, ele não é salvo. Apenas, talvez não podemos afirmar se aquela pessoa em si morreu como um não cristão. Só saberemos disso no céu. Mas se aquela pessoa morreu como um não cristão, ela não vai ter uma segunda chance depois. E vamos ver agora o nosso último tópico, que é quando os cristãos serão ressuscitados. Para os cristãos que morreram, quando Cristo voltar, os seus corpos serão aperfeiçoados e se unirão às suas almas. A gente vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 e 23. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E para os cristãos que ainda estiverem vivos na vinda de Cristo, os seus corpos imperfeitos se tornarão em corpos perfeitos na mesma hora. Isso também está lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, só que no versículo 51 e 52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E assim todos os cristãos, vivos ou mortos, receberão corpos glorificados, corpos perfeitos que não estarão mais sujeitos ao envelhecimento, a doenças e até mesmo à própria morte. Todos aqueles males que sofremos aqui, mesmo ainda estando salvos, nós vamos adoecer. Como vocês do grupo sabem que a Rosa já falou, eu sou deficiente visual, mas a esperança é que lá no céu
todos seremos perfeitos. Lá no céu eu terei olhos perfeitos, poderei enxergar. E isso é maravilhoso. E é por isso que o cristão, ainda que se entristeça com a morte, pois ele deve se entristecer, pois a morte não é algo natural, ela é uma intrusa nesse mundo, nós temos a esperança de que no final Deus irá restaurar todas as coisas e não não ficaremos mais tristes com a morte de ninguém, ninguém mais irá adoecer, não haverá mais nenhum tipo de deficiência lá no céu. Os cegos como eu irão enxergar, os aleijados irão andar, os surdos irão ouvir, e todos juntos poderemos assim glorificar a Deus por toda a eternidade.